A Arte da Guerra, Sun Tzu. Capítulo 1. Planejamento inicial. A arte da guerra enfatiza a importância da estratégia antes de qualquer confronto. Sun Tzu afirma que a guerra é um assunto vital para o Estado e deve ser cuidadosamente analisada antes de ser travada. Ele apresenta 5 fatores essenciais para determinar o sucesso militar. O caminho, ou moralidade, que garante a lealdade do povo ao governante. O clima, condições naturais e temporais. O terreno, vantagens e desvantagens geográficas. O comandante, as qualidades do líder, como sabedoria e disciplina. E a doutrina, organização e logística militar. Sun Tzu enfatiza a importância da avaliação comparativa entre os exércitos. Ele sugere que um líder deve analisar suas próprias forças e fraquezas em relação ao inimigo, considerando disciplina, moral, recursos e preparo estratégico. O general sábio nunca entra em batalha sem um entendimento claro das condições envolvidas. Ele argumenta que o planejamento adequado reduz a necessidade de batalhas prolongadas e onerosas, pois quem se antecipa aos desafios vence sem lutar. Por fim, Sun Tzu alerta sobre os perigos da impulsividade e do despreparo. Ele ensina que a vitória não depende apenas da força, mas da inteligência e do cálculo preciso. Para um líder ou estrategista, tomar decisões baseadas na lógica e no conhecimento das circunstâncias é essencial para garantir o sucesso sem recorrer ao confronto direto sempre que possível. Esse capítulo estabelece a base para toda a filosofia do livro: vencer com sabedoria, não apenas com poder. Capítulo 2. A condução da guerra. Trata da importância da eficiência e da economia em conflitos militares. Sun Tzu alerta que uma guerra prolongada consome recursos excessivos, enfraquece o exército e desgasta a nação. Ele enfatiza que a vitória deve ser rápida e decisiva, pois prolongar um conflito traz prejuízos financeiros, desmoraliza os soldados e prejudica o povo. Um governante sábio evita guerras prolongadas porque sabe que a verdadeira habilidade está em alcançar o objetivo com o menor custo possível. Além disso, Sun Tzu ensina que um exército deve utilizar os recursos do inimigo sempre que possível, pois isso reduz o impacto econômico sobre a própria nação. Ele defende a captura de suprimentos inimigos em vez de destruí-los, pois reaproveitar os bens adversários fortalece o próprio exército sem onerar o Estado. Essa estratégia de autossuficiência permite sustentar uma campanha militar sem depender unicamente das reservas internas, tornando a guerra mais eficiente. Por fim, o capítulo destaca que a guerra não deve ser um fim em si mesma, mas um meio para alcançar objetivos estratégicos. Sun Tzu condena líderes que prolongam conflitos por ambição ou orgulho, pois isso apenas enfraquece ambas as partes. A verdadeira arte da guerra consiste em obter a vitória da forma mais rápida, econômica e inteligente possível, garantindo que os benefícios da conquista superem os custos do combate. Esse ensinamento reforça a necessidade de um planejamento cuidadoso e de decisões estratégicas bem calculadas. Capítulo 3. Estratégia ofensiva. Sun Tzu enfatiza que a melhor maneira de vencer uma guerra é derrotar o inimigo sem precisar lutar. Sun Tzu ensina que a supremacia militar não está na destruição total do adversário, mas na conquista estratégica, preservando recursos e minimizando perdas. Para ele, o ideal é subjugar o exército inimigo intacto, conquistar suas cidades sem destruí-las e desestabilizar seus planos sem precisar de batalhas diretas. Isso se consegue através da diplomacia, do engano, do isolamento econômico
e da desmoralização do oponente. Além disso, Sun Tzu hierarquiza as formas de vitória. A melhor estratégia é frustrar os planos do inimigo, seguida pela quebra de suas alianças, depois pelo ataque direto ao seu exército e, como último recurso, o cerco às suas cidades. Ele considera os cercos uma opção desfavorável, pois são custosos e prolongados, desgastando tanto o atacante quanto o defensor. Um líder sábio deve evitar batalhas desnecessárias e utilizar a inteligência para minar a resistência do inimigo antes de recorrer à força bruta. Um general deve ser flexível, adaptável e saber explorar fraquezas. Um exército desorganizado e um líder impulsivo são caminhos certos para a derrota. A verdadeira vitória está na antecipação dos movimentos do inimigo, no uso da informação e na superioridade psicológica. A guerra é um jogo de inteligência e vencer sem lutar é a marca do estrategista supremo. Capítulo 4. Disposições táticas. Ensina que a invencibilidade vem da preparação e da defesa sólida, enquanto a vitória depende da exploração das vulnerabilidades do inimigo. Sun Tzu afirma que um exército bem preparado nunca será derrotado, pois não deixa brechas para ataques. No entanto, ser invencível não significa necessariamente vencer, já que a vitória exige identificar e explorar as fraquezas do adversário no momento certo. Assim, um líder sábio primeiro assegura que sua posição seja inexpugnável antes de buscar oportunidades para atacar. Além disso, Sun Tzu compara o estrategista habilidoso à água, que se adapta ao terreno e flui para onde há menor resistência. Ele ensina que não existem estratégias fixas para a guerra. Cada situação exige uma resposta flexível e calculada. Um comandante eficiente deve observar o inimigo, identificar seus erros e agir de forma imprevisível. A superioridade militar não vem da força bruta, mas da capacidade de moldar a batalha de acordo com as circunstâncias e explorar o momento exato para agir. Por fim, o capítulo reforça que a verdadeira arte da guerra não está em lutar, mas em garantir que a batalha seja vencida antes mesmo de começar. O líder prudente não se baseia na sorte, mas na análise minuciosa dos fatores envolvidos, preparando-se para qualquer cenário. Dessa forma, Sun Tzu ensina que o segredo da vitória está na disciplina, no planejamento e na capacidade de adaptação, garantindo que o inimigo nunca tenha uma vantagem real no campo de batalha. Capítulo 5. Energia. A força de um exército não vem apenas do número de soldados, mas da organização, disciplina e coordenação estratégica. Sun Tzu destaca a importância de usar o poder de maneira eficiente, comparando a guerra a um jogo de forças dinâmicas. Ele explica que um comandante hábil sabe combinar forças diretas, ataques frontais, com forças indiretas, táticas de surpresa e manipulação, maximizando o impacto de cada movimento. Sun Tzu enfatiza o uso da sinergia e da mobilização eficiente. Ele compara um exército bem treinado a uma pedra rolando montanha abaixo. Começa devagar, mas acumula impulso e se torna imparável. Esse conceito ensina que um líder deve criar momentum, preparando suas tropas para agir no momento certo e desencadear. O segredo da vitória não está apenas na força, mas na forma como essa força é aplicada com precisão e inteligência. Por fim, o capítulo reforça que a guerra não é vencida apenas por soldados corajosos, mas por estratégias inteligentes e bem executadas. O general sábio deve saber quando pressionar o inimigo e quando recuar, sempre explorando o fluxo natural dos eventos para transformar pequenos esforços em grandes resultados. Assim,
Sun Tzu ensina que a verdadeira força não está na violência bruta, mas na capacidade de usar a energia de forma estratégica e coordenada. Capítulo 6. Fraquezas e forças. A verdadeira habilidade na guerra está em explorar as fraquezas do inimigo enquanto protege as próprias vulnerabilidades. Sun Tzu explica que um exército deve evitar confronto direto com forças superiores e, em vez disso, atacar onde o inimigo é mais fraco e menos preparado. Isso significa que um general sábio não luta de forma previsível, mas molda o campo de batalha a seu favor, garantindo que cada confronto ocorra em condições vantajosas. Sun Tzu destaca a importância do uso da flexibilidade e da adaptação. Ele afirma que um exército eficiente se assemelha à água, que se ajusta ao terreno e encontra os caminhos de menor resistência. Do mesmo modo, um comandante deve evitar rigidez e criar oportunidades para explorar erros do adversário. O segredo da vitória não está em ter uma única estratégia fixa, mas em saber mudar de abordagem conforme as circunstâncias, impedindo o inimigo de prever seus movimentos. O capítulo reforça que a guerra é um jogo de percepção e engano. Sun Tzu ensina que um líder deve parecer forte quando é fraco e parecer fraco quando é forte, confundindo o adversário e fazendo com que ele tome decisões erradas. A chave para o sucesso não está apenas na força militar, mas na capacidade de manipular o inimigo, forçando-o a agir de maneira desvantajosa. Assim, a verdadeira vitória acontece antes mesmo do combate, quando o oponente já foi estrategicamente derrotado por sua própria incapacidade de reagir corretamente. Capítulo 7. Manobra. Ensina que a movimentação estratégica é essencial para obter vantagem sobre o inimigo. Sun Tzu explica que um exército deve saber quando avançar e quando recuar, sempre considerando o terreno, os recursos e o moral das tropas. Ele alerta que marchas longas e desnecessárias desgastam os soldados e podem levar à derrota antes mesmo do combate. Assim, a mobilidade deve ser usada com inteligência, garantindo que cada deslocamento tenha um propósito estratégico claro. Sun Tzu destaca a importância do uso da desordem aparente para enganar o inimigo. Ele ensina que um exército pode simular fraqueza para atrair o adversário a uma posição desfavorável, criando armadilhas e emboscadas. A confusão controlada e o uso de distrações são armas poderosas para desestabilizar um oponente. Um comandante hábil nunca age de maneira previsível, mas força o inimigo a tomar decisões erradas, atacando-o quando ele estiver despreparado. A velocidade e a adaptação são fundamentais para a vitória. A lentidão permite que o inimigo se fortaleça e se prepare, enquanto um exército rápido e imprevisível pode tomar a iniciativa e dominar o campo de batalha. No entanto, Sun Tzu adverte contra agir sem planejamento. A pressa sem estratégia leva ao caos. A arte da guerra consiste em equilibrar rapidez, manobra inteligente e engano, garantindo que o inimigo esteja sempre um passo atrás. Capítulo 8. Variações táticas. Um comandante bem-sucedido deve ser flexível e adaptar sua estratégia conforme as circunstâncias. Sun Tzu alerta que não existe uma única fórmula para vencer batalhas. Cada situação exige uma abordagem diferente. Ele explica que líderes inexperientes seguem regras fixas, enquanto os grandes estrategistas analisam o ambiente e ajustam suas ações conforme as forças e fraquezas do inimigo. A rigidez na guerra leva à derrota, enquanto a capacidade de adaptação garante vantagem. Além disso, Sun Tzu destaca 5 perigos fatais que um general deve evitar: impulsividade, que leva a armadilhas,
excesso de cautela, que impede oportunidades, temperamento explosivo, que facilita manipulação, apego à honra, que pode levar a decisões imprudentes, e excesso de preocupação com os soldados, que enfraquece a autoridade. Ele ensina que um líder deve manter o equilíbrio emocional e tomar decisões racionais, sem se deixar levar por emoções ou armadilhas do adversário. Por fim, o capítulo reforça que a verdadeira estratégia consiste em compreender a natureza do conflito e agir de forma imprevisível. Um general sábio evita padrões previsíveis e nunca luta em condições desfavoráveis. Ele explora as falhas do inimigo enquanto protege suas próprias vulnerabilidades. Assim, Sun Tzu ensina que a arte da guerra não se baseia apenas na força, mas na inteligência, na análise precisa das circunstâncias e na capacidade de inovar a cada desafio. Capítulo 9. Movimento das tropas. A capacidade de interpretar o terreno e os sinais do inimigo é essencial para a vitória. Sun Tzu explica que um comandante deve saber quando avançar, quando recuar e como escolher os melhores locais para acampar e lutar. O terreno influencia diretamente o sucesso das operações militares, e ignorá-lo pode levar à derrota. Um exército bem posicionado evita surpresas e pode explorar vantagens naturais para desgastar o adversário antes mesmo do combate. Sun Tzu ensina a observar o comportamento do inimigo para prever suas intenções. Movimentos desorganizados, barulho excessivo ou mudanças repentinas podem indicar fraqueza ou uma armadilha. Um comandante experiente analisa cada detalhe. Se o inimigo parece hesitante, ele pode estar exausto. Se ele oferece recompensas fáceis, pode estar tentando atrair para uma emboscada. A leitura correta desses sinais permite tomar decisões informadas e evitar cair em truques estratégicos. A guerra não é apenas força, mas inteligência e percepção. O general que compreende o ambiente e antecipa os planos do adversário sempre terá vantagem. Sun Tzu destaca que a paciência e a observação são armas tão poderosas quanto a espada, e que agir no momento certo, com base em informações precisas, é a chave para uma campanha bem-sucedida. Dessa forma, a movimentação não é apenas física, mas também psicológica, garantindo que o inimigo esteja sempre em desvantagem. Capítulo 10. Terreno. O tipo de terreno em que se batalha tem um impacto crucial na estratégia militar. Sun Tzu classifica o terreno em 6 tipos, cada um exigindo uma abordagem específica: terreno acessível, terreno de dificultação, terreno desvantajoso, terreno isolado, terreno de retaguarda e terreno decisivo. Ele explica que a escolha do terreno certo pode proporcionar uma grande vantagem, mas também alerta sobre os riscos de lutar em terreno desfavorável, que pode dificultar a mobilidade e a eficácia das tropas. A habilidade de adaptar-se ao terreno e usá-lo a seu favor é essencial para a vitória. Sun Tzu destaca que um comandante deve entender não apenas o terreno físico, mas também o terreno psicológico e social. Ele ensina que é importante conhecer o comportamento e as condições do próprio exército e do inimigo, pois o campo de batalha não é apenas o espaço físico, mas também a mente e o moral das tropas. Um líder deve escolher o terreno psicológico em que as tropas se sintam confiantes e motivadas, enquanto desestabiliza o inimigo por meio de confusão ou desespero. A vantagem no terreno se traduz na capacidade de forçar o inimigo a lutar em condições desfavoráveis. Sun Tzu ensina que o conhecimento profundo do terreno físico e emocional permite ao comandante controlar o fluxo da guerra, fazendo com que o inimigo perca sua posição
e estabilidade. A habilidade de escolher o terreno certo, bem como a capacidade de forçar o adversário a agir de maneira imprudente, são aspectos decisivos para uma vitória estratégica. Capítulo 11. As 9 situações. Aborda os diferentes tipos de situações em que um exército pode se encontrar durante uma campanha, oferecendo orientações sobre como reagir a cada uma delas. Sun Tzu descreve 9 tipos de terreno ou situações de batalha, que variam de favoráveis a extremamente desfavoráveis. Entre elas estão território aberto, terreno onde a batalha pode ser travada com confiança e terreno onde é necessário agir com cautela ou evitar completamente o confronto. Sidebis. O general deve ser capaz de identificar em que tipo de situação se encontra para determinar a melhor abordagem, seja recuar, avançar ou preparar uma estratégia defensiva. Cada situação exige uma resposta específica e Sun Tzu adverte contra a rigidez no pensamento. Por exemplo, se o exército estiver em um terreno vantajoso, ele deve atacar de forma decisiva. Se estiver em uma posição desvantajosa, deve recuar e esperar por uma oportunidade melhor. Ele sugere que um comandante deve nunca agir de forma previsível, usando a flexibilidade e a adaptabilidade para reagir de acordo com as condições do momento. Ao mesmo tempo, o comandante deve proteger suas forças e procurar explorar as fraquezas do inimigo, não se permitindo ser arrastado para uma batalha onde a vitória não é possível. O líder deve estar atento a mudanças no comportamento do inimigo, como movimentações ou reações inesperadas, e deve ser capaz de tomar decisões rápidas e precisas, com base na avaliação contínua das situações. A chave do sucesso está em agir de forma inteligente e estratégica, sempre respeitando as dinâmicas do campo de batalha e evitando a pressa ou a obstinação que podem levar à derrota. Capítulo 12. Ataque com fogo. Aborda o uso do fogo como uma estratégia para desestabilizar o inimigo e enfraquecê-lo, causando danos tanto materiais quanto psicológicos. Sun Tzu ensina que o fogo pode ser usado de várias maneiras para destruir recursos vitais do inimigo, como suprimentos e equipamentos, para desorientar suas forças e criar confusão, ou para forçar o inimigo a se deslocar ou se dispersar. Ele descreve 5 formas de ataque com fogo, como queimar os campos, atacar armazéns de provisões, incendiar acampamentos e até atacar pela surpresa com fogo, utilizando o ambiente de forma estratégica. O capítulo também enfatiza que, ao usar fogo, é fundamental agir com precisão e no momento certo, pois o fogo é uma força imprevisível e pode afetar tanto o agressor quanto o atacado. Sun Tzu alerta que, assim como o fogo pode ser uma poderosa arma, se usado de maneira descuidada, pode também resultar em grandes perdas para o próprio exército. Ele sugere que um comandante deve ter total controle sobre os elementos antes de recorrer a esse tipo de ataque, planejando cuidadosamente para evitar que o fogo volte contra ele ou que se esgote rapidamente. Sun Tzu reforça que o ataque com fogo não é uma solução isolada, mas deve ser parte de uma estratégia mais ampla. O fogo deve ser combinado com outras táticas, como distrações ou manobras, para maximizar seu impacto. O objetivo principal é dissipar a força do inimigo, enfraquecendo suas capacidades de resistência e causando um efeito psicológico devastador, sem depender exclusivamente dessa técnica. O capítulo ensina que a chave para o sucesso no uso de fogo é o controle, a coordenação e a preparação antecipada, garantindo que o inimigo seja pego de surpresa e sem capacidade de reagir eficazmente. Capítulo 13.
O uso de espiões. Trata da importância da inteligência e da coleta de informações no sucesso de qualquer campanha militar. Sun Tzu destaca que a espionagem é um dos pilares mais poderosos da estratégia, pois permite antecipar os movimentos do inimigo, conhecer suas intenções e explorar suas fraquezas. Ele enumera 5 tipos de espiões: os locais, os internos, os dobros, os vendidos e os mortos, cada um com um papel específico na coleta de informações. Sun Tzu ensina que um líder deve manter um sistema de espionagem eficiente e garantir que as informações sejam verificadas e utilizadas com sabedoria. Um comandante não deve subestimar a importância das informações obtidas de espiões, pois elas fornecem insights críticos sobre a situação do inimigo e permitem decisões mais informadas. Ele afirma que os espiões devem ser bem recompensados e usados com cautela, já que seu trabalho é essencial para a vitória, permitindo que um exército se antecipe aos movimentos do oponente e evite armadilhas. Além disso, Sun Tzu destaca que a informação deve ser interpretada de forma estratégica, pois nem todas as notícias são verdadeiras ou úteis. Sun Tzu conclui que a inteligência e a informação são tão poderosas quanto as armas no campo de batalha. Sem boas informações, até o exército mais forte pode ser derrotado por surpresas ou erros estratégicos. O líder que utiliza bem seus espiões e integra suas descobertas ao planejamento da campanha tem uma vantagem significativa. A espionagem, portanto, é um recurso fundamental que complementa as outras táticas e estratégias, ajudando a garantir que o comandante tome decisões mais assertivas e eficazes, maximizando suas chances de sucesso. Esse foi o livro de hoje. Considere se inscrever no canal e deixar o like. Muito obrigado!